Eu sei que a tua palavra é o espelho que faz nós enxergarmos a nossa verdadeira condição. Usa a minha boca, mas que essas pessoas valorizem esse momento da palavra, que elas entendam, que elas tenham interesse. Repreenda o sono, porque é um espírito que quer que a pessoa saia daqui vazia, sem nada. Há quem só dorme na hora da palavra. Repreenda esse mal, meu Deus, da distração, da preocupação, mas que o teu povo tenha ouvidos espirituais. Unge os ouvidos do teu povo, que essa palavra traga temor e salvação. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Se você sair do culto sem a palavra de Deus, por mais que eu tenha argumentos, o que vai ficar é a palavra. O que vai te sustentar é a palavra, não é nenhum argumento do homem. Se você sair sem a palavra, você sai vazio. O diabo é ladrão da palavra. Quando eu comecei na igreja, eu senti um sono na hora da palavra. Acabava o culto, eu não sentia o sono. E me orientaram a orar para ficar livre desse mal. E eu comecei a ter entendimento da palavra. Eu não quero que você seja um cristão de pedir oração. Sabe aquela pessoa que vem para a igreja: bispo, ora por mim, pastor, ora por mim. Nós oramos com o maior prazer, mas eu quero que você conheça a verdade, que você ande nessa verdade, que a palavra de Deus seja guardada no seu coração, praticada por você, para que ela te guarde. Valorize esse momento da palavra, porque para mim é o momento mais forte do culto. Eu creio que Deus te trouxe aqui para uma coisa: para falar com você. E você precisa ouvir a voz dele. Você precisa ser orientado pela palavra dele. A palavra dele pode fazer você se corrigir, enxergar coisas que você não tem enxergado, pode te dar forças para tomar decisões certas na sua vida. A palavra de Deus pode te salvar. Deus nunca cobrou de mim agradar vocês. Deus nunca cobrou de mim igreja cheia. A única coisa que Deus cobra de mim é que eu seja fiel à mensagem que Ele quer que eu passe. Tudo que Deus quer é que eu seja mensageiro fiel da palavra dEle. Amém? Então, eu tenho muito temor na hora da palavra, porque eu sei que Deus vai falar com você e Ele vai falar comigo também. Me dá muito temor quando eu abro a Bíblia. Muito temor. Então vamos dar ouvidos agora ao que o Espírito Santo quer falar. Amém? Nós nos deparamos nessa semana que passou com um tornado no Brasil. Nós estávamos ouvindo há dias atrás que esperava um furacão Melissa lá no Caribe, não foi? Na Jamaica. E todo mundo preocupado porque ele chegaria com a velocidade acima de 200 quilômetros. E de repente a notícia é que aqui no Brasil, no interior do Paraná, chega um tornado e destrói 90% de uma cidade. Uma garota de 14 anos foi arrastada quilômetros por esse vento e morreu. 6 pessoas morreram. 700 ficaram feridas. Você sabe que é 700 pessoas indo para o hospital de uma cidade pequena. É caos total. Pessoas disseram assim: olha, em questão de minutos eu perdi tudo que eu construí na minha vida. Tudo. Um vento veio e levou tudo. Lembra que os filhos de Jó, a Bíblia diz também que veio um vento e matou e destruiu tudo. Nós temos visto agora
coisas fortes no nosso país. Eu sempre ouvi falar de ciclone, tornados, ventos de 200 km por hora, mas em outros países. Aqui não. Aqui não. Nessa proporção, pelo menos no meu tempo, eu não ouvia falar de um tornado que chegaria na cidade e destruiria tudo em questão de minutos. Isso nos dá temor. E nós ficamos imaginando o que vem pela frente. Só Deus sabe o que vem pela frente. E cabe a nós nos cuidarmos espiritualmente falando. Cabe a nós. Não só pelos acontecimentos fortes que nós estamos vendo no mundo inteiro e agora no nosso país, mas também porque nós podemos partir a qualquer momento. Eu tomei conhecimento que neste último sábado, um muro caiu aqui no Brás. Um muro. Não sei se foi um caminhão ou um ônibus dando ré, bateu no muro e o muro caiu e parece que matou 3 pessoas. 3 pessoas. E uma dessas 3 pessoas era um obreiro nosso daqui. Ele não imaginava que o último dia de vida seria neste último sábado. Graças a Deus, era da fé. Graças a Deus, cremos que ele morreu salvo. Mas isso nos dá temor e mostra que a nossa vida é muito frágil. Ele saiu de casa e não voltou. Você não precisa sair de casa para morrer. Tem gente que morre em casa. Tem gente que nessa tragédia, no interior do Paraná, estava dentro de casa, vendo como lugar mais seguro, mas o telhado caiu. Isso me dá temor, muito temor. E eu queria meditar com vocês nesse versículo de 1 Coríntios 10, 21, que diz assim: você tem Bíblia? Tem lido a Bíblia ou só lê na igreja? Que dia você deve ler a Bíblia? Quem lê todo dia aqui? Levante a mão. Todo dia você lê a Bíblia. Abaixa a mão. Quem não lê, levante a mão. Levanta a mão mesmo, para puxar sua orelha mesmo. Deveria, tá? Eu não sei que cristão é esse que não lê a Bíblia todo dia, mas ela está lá, e Deus espera que você leia. Você pode ter até no seu celular uma Bíblia. É tão fácil ter uma Bíblia. Tem países que não pode entrar a Bíblia. Sabia disso? Você sabia disso? Países que fabricam Bíblia. É barata a Bíblia lá, mas para fabricar. Mas quem trabalha nas fábricas são vistoriados para não sair com nenhuma Bíblia, porque não querem a palavra de Deus nesse país. País grande, tá? Mas você tem aplicativos, você tem a Bíblia física, e de repente você não tem interesse em ouvir a voz de Deus. Saiba que essa fraqueza de não ter acesso à palavra de Deus te coloca em risco, porque o diabo sabe quando a pessoa está no espírito ou está na carne, quando a pessoa está guardando a palavra ou não. E é justamente quando ele ataca. Por isso que você vê pessoas caindo em tentação, se perdendo. Davi disse: guardei tua palavra para não pecar contra ti. Guarde a palavra de Deus, ela vai te guardar. Ame a palavra de Deus, ame, ainda que ela te corrija, te confronte, ame, porque ela vai te salvar. A maior fome, a maior sede do ser humano no futuro não vai ser de comida nem de bebida, vai ser de quê? Da palavra de Deus que vai ser tirada da terra. E você tem a Bíblia fiel, essa Bíblia aqui, ó, você pode ter também no seu celular, com todas as explicações. É só você baixar. E mais, você que não sabe ler,
já temos agora áudio da Bíblia. Você pode muito bem colocar o áudio no seu carro, indo para o seu trabalho, na sua casa, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, não tem desculpas, certo? Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha para mim agora, por favor. Você precisa escolher um lado. Você precisa entender que não se mistura as coisas. Você consegue imaginar Jesus unido com os demônios? A luz unida com as trevas? Não, é igual a água e o óleo. Você joga o óleo na água, o óleo sobe, ele não se mistura. Escute bem, por favor. Se você é de Deus, você é bem diferente do incrédulo. Você não se mistura. Você não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não se mistura com os ímpios. Você não pensa como eles. Eles pensam aqui, na vida aqui, nessa vida passageira. Eles acham que essa vida é tudo. Conversa com a pessoa incrédula para você ver se as conversas não são só daqui de baixo. E se for rica, só fala: comprei isso, comprei aquilo, viajei para lá, viajei para cá. Ela não fala das coisas do alto. Diferente de uma pessoa de Deus, você conversa com ela, ela pode conversar de tudo, mas sempre ela está falando das coisas de Deus. Sempre. Uma pessoa de Deus, ela pode até admirar uma outra pessoa, mas nunca ser fã, nunca idolatrar. Você respeita, você admira, você ora, mas o seu ídolo é Jesus. Só Ele e mais ninguém. Quando você é uma pessoa de Deus, você teme a palavra de Deus. O ímpio, ele não crê no inferno. Ele crê que o inferno é aqui. O ímpio, ele não crê que a palavra de Deus vai se cumprir. Mas quem é de Deus tem temor e sabe que essa palavra aqui é verdadeira. Então ela não brinca com as coisas de Deus. Talvez você diga assim: ah, bispo, mas eu conheço pessoas que estão na igreja fazendo tudo errado e não deu em nada. Escute, por favor. Não deu por enquanto, porque é impossível o ser humano plantar e ele não colher. Foi Deus que falou isso, é a palavra dele. E digo mais: se você fizer coisas erradas, não precisa ninguém ver, porque você sabe o que você fez, o diabo viu e Deus também, e isso já é suficiente para você colher as consequências cedo ou tarde. Ah, minha mulher não viu, meu marido não viu, meus pais não viram. Ah, eu apaguei o histórico do meu celular, do que eu naveguei, ninguém viu. Tá bom, mas você sabe o que você fez. Eu tenho certeza que o diabo viu, ainda que você apagou, ainda que você fechou a porta. E eu tenho certeza que Deus também viu. Isso já é suficiente para você colher os frutos cedo ou tarde. Entenda, por favor. Tem filhos que dizem assim: ah, minha mãe é ótima, ela deixa eu fazer o que eu quiser. Minha mãe é muito legal, ela me deixa livre. As mães legais, os pais legais são chatos, mas é para o nosso próprio bem. Eu sou chato, tá? Eu sei disso.
Tratando-se de salvação, eu sou chato. Mas eu sou chato para o seu bem, porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que você se perca. Você tem que entender que não dá para misturar o santo e o profano, as coisas de Deus e do diabo. Não dá para ser de Deus aqui dentro e do diabo lá fora. Não pense que o seu dízimo, a sua oferta vai te dar livramentos, não, hein? Ah, bispo, mas eu dou dízimo, mas eu dou oferta. Deus quer sua vida. Não adianta nada dar dízimo de dinheiro se lá fora você faz tudo errado. Seu dízimo não vai te proteger, sua oferta não vai te salvar. E você tem que entender isso. Eu estou falando da sua alma, eu estou falando da sua vida com Deus. Não dá para ficar fazendo as coisas certas aqui dentro e erradas lá fora, sabendo o que é certo. Você nunca vai ver uma pessoa que obedeceu a Deus nunca se arrependendo de ter vivido uma vida de obediência, nunca. Mas você vai ver muita gente se arrebentando porque não obedeceu a Deus. Ele chega a falar: por que me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? É o que a mãe e o pai falam: pô, você fala que me ama, meu filho, e faz o que faz comigo. Deus já te freou alguma vez? Deus já me freou, sabia? Você sabia que se não fosse os freios de Deus na minha vida, eu teria me arrebentado? Você sabia que Deus nos freia para não nos perder? E o freio de Deus traz dor, traz lágrimas, traz perdas. Mas Ele faz isso para o nosso bem, não é para nosso mal. Quando Deus vê uma pessoa dele perdendo o foco da salvação, esfriando, se perdendo, Ele traz o freio para ver se acorda, se desperta, se ajuda de alguma maneira, porque Ele quer salvar e não quer que ninguém se perca. Eu louvo a Deus pelas vezes que Ele me freou, porque quando Deus freia, Ele está dizendo: me respeite. Quando Deus freia, Ele está querendo nos colocar no nosso lugar. Você já falou para o seu filho: me respeite? Seus pais já falaram isso para você? Me respeite. Quando Adão e Eva, eles falharam, desobedeceram a Deus, Deus expulsou do Éden, dizendo: me respeite. Deus quer que tenhamos temor para com Ele. O temor nos protege. O temor nos ajuda a colocar limite na nossa vida. Não vou fazer, mesmo com vontade, não vou fazer. E mesmo sem vontade, a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida. Existe a sua vontade, existe a vontade do diabo, existe a vontade de Deus. E Deus te deu inteligência para você decidir. Um corpo adulto tem aproximadamente 30 centímetros do coração à cabeça. E esses centímetros aqui, ó, fazem toda a diferença. Enquanto você vê as pessoas agindo com o coração e se arrebentando, o cristão age com cabeça. Ele pensa na vida aqui e ele pensa na vida que vem depois dessa. Tenha temor. De repente, Deus está falando com você hoje antes de trazer um freio para você, querendo te despertar, te mostrar algo que você está fazendo e que Deus está triste com isso. E você sabe o que é. Deus nos deu inteligência. E nós temos visto o diabo
destruir o ser humano. Você vê o diabo, mesmo ser humano tão inteligente, você vê o diabo deitando e rolando com muitas pessoas. Infelizmente, desgraçadamente, porque elas não estão usando a cabeça, a inteligência. Aí o diabo se aproveita. No livro de Provérbios 21:30, coloca para mim esse versículo, por favor. Leia alto aí. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra... Olha para mim, por favor. Se Deus falou, escute isso, se Deus falou não faça, não faça, senão você vai se arrebentar. Se Deus falar não pode, é porque não pode. Se Deus falou para Adão e Eva não toque, não era para tocar. Se Deus fala não guarde mágoa, então perdoe. Se Deus fala, obedeça. Quem tem juízo obedece, porque não há sabedoria nem inteligência contra Deus. Indo contra Deus você vai se arrebentar. Se arrebentar. E ninguém vai poder fazer nada por você. A vontade dele tem que prevalecer na nossa vida, não a nossa vontade, não o que nós queremos, mas o que ele quer. E é muito difícil isso, porque você sabe, tem gente aqui que sabe, se você hoje for fazer a vontade de Deus, você tem que se batizar hoje. Você sabe disso. Tem gente aqui que sabe, se ela perguntar para Deus: Deus, eu quero fazer tua vontade, mostra tua vontade, ela vai parar dentro do batistério hoje, porque ela sabe que a vontade de Deus é que ela se entregue. Mas até hoje ela está resistindo. Eu não estou preparado, eu não estou preparada. Você está preparado quando, criatura? Quando Jesus voltar? Quando você morrer? Pensa. Tem gente que sabe, se ela for fazer a vontade de Deus hoje, ela tem que perdoar hoje, porque isso aí já era para ter resolvido dentro de você há muito tempo. Mas o senhor não conhece minha irmã, o senhor não conhece meu padrasto, o senhor não conhece minha madrasta. Mas eu conheço a palavra de Deus, que manda você perdoar. Não vá contra a palavra de Deus, não. Ninguém fica em pé. Ninguém. Qualquer um se arrebenta. Tema a palavra de Deus. Tem um versículo que me dá muito temor em 2 Pedro 2,4. Abre aí, por favor. 2 Pedro 2,4. Acharam? Finalzinho da Bíblia. Se não achou, só você ler no telão comigo. O que é que diz aí? Porque se Deus não poupou a quem? Aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? No inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o quê? Para o juízo. Olha para mim, por favor. Deus poupou os anjos? Por que você pensa que Ele vai poupar você, se você não obedecer a palavra dEle? As pessoas mais firmes que eu conheço na fé, elas valorizam a palavra de Deus. Elas valorizam o culto de quarta e de domingo. Elas valorizam uma vida de comunhão, porque elas querem sair desse mundo para viver eternamente com Deus. Abra os seus olhos. Se você mergulhar no pecado, o pecado vai vir pedir conta a você. Ele vai cobrar. E você não vai poder pagar. Você não está aqui à toa, não. Você pode até estar achando que você está aqui por causa de sua esposa, por causa do seu marido, por causa dos seus pais. Você está aqui porque Deus está te dando uma oportunidade de você ouvir o Evangelho. E se você for humilde e abrir o coração, Ele vai poder salvar você. Você pode ter vivido uma vida errada até chegar aqui, mas daqui em diante pode ser tudo diferente,
se você decidir tomar a decisão certa. A última coisa que eu quero falar para vocês, esse versículo me dá muito temor, de 1 Coríntios 11, 28. Só leia na tela comigo. Muita gente conhece esse versículo. Diz assim: examine a vida do vizinho. Não é não? A vida dos outros? A vida dos familiares. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha para mim, por favor, agora. O ser humano não gosta de se examinar, e fazer exame é bom. Sabia disso? Porque mostra a nossa realidade. Tem gente que vai no médico e se assusta. Pô, não sabia que eu estava com esse problema, mas no exame deu. E às vezes a pessoa estava se cuidando, e ela, meu Deus, tem que me cuidar disso aqui mais, porque eu não imaginava que eu estava com esse problema. Às vezes tomamos uns sustos, mas espiritualmente falando, o ser humano não gosta de se examinar. Não gosta de olhar para dentro dele e refletir, pensar. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. No passado, quando havia o casamento, os noivos eles trocavam cálice e bebiam. Podia desistir até antes de beber, mas depois que bebesse o cálice, estava firmada uma aliança. Uma aliança. Você tem aliança com Deus? Você já é uma pessoa de Deus? Você quer ver uma coisa? Quem conhece pessoas que são bacanas, gente boa, mas você sabe que se morrer do jeito que está, sem se arrepender dos pecados, ela vai para o inferno? Levante a mão. Eu também conheço muitas. Gente boa, mas é gente boa comigo, mas não é gente boa com Deus. Não adianta você ser gente boa comigo ou com quem quer que seja. Você já é gente boa com Deus? Gente boa com Deus é quem se arrependeu dos pecados. Bacana com Deus é quem já enxergou seus erros. Tem gente bacana, mas se morrer sem se arrepender, não faz mal a ninguém, vai para o inferno a si mesmo. Porque nós não vamos ser salvos pela nossa bondade. Porque tem gente que se orgulha de não fazer mal a ninguém, de ajudar os outros. Nós também ajudamos, mas não é isso que traz a salvação. Nós não ajudamos ninguém para ser salvos, para sermos salvos. Nós ajudamos porque estamos salvos. É diferente. Quando teve o problema lá no Rio de Janeiro, qual era a igreja que tinha um ponto de oração lá perto dos corpos? Qual era? A Universal. Agora no interior do Paraná, onde teve essa tragédia do tornado, a igreja está lá. Já viajaram ontem, já viajaram no dia que tomaram conhecimento, já estão lá, de plantão lá, dando toda a assistência que precisar. A igreja está se mobilizando para ajudar o máximo que puder. Primeiro espiritualmente, depois também com alimentos, roupas e com o que precisar. Mas não é isso que nos salva. Você pode ser gente boa, você pode ser bacana, você pode não matar um mosquito e morrer para o inferno, porque você não foi bacana com Deus, você não se arrependeu dos seus pecados, você se enxerga como uma pessoa perfeita. Não, tem gente que mata, que rouba, eu não faço isso, mas você é pecador, igual a eu. E um dia eu reconheci os meus pecados e me humilhei, me esvaziei de mim, e reconheci que eu precisava de um Salvador. Se você não reconhecer que você precisa de um Salvador, você está perdido. Você pode ser bacana, você pode ter religião, você pode não fazer mal a ninguém, você pode fazer muitas caridades, vai para o inferno a si mesmo. Está dando para você entender? Não viva nesse mundo apegado a Ele. Não ame o que Deus já condenou. Esse mundo está condenado, está entesourado para o fogo. Cedo ou tarde, o fogo vai consumir tudo. Não vai sobrar nada.
mas você tem uma alma que Jesus quer salvar. Ele não cansou de você. Você pode ter errado, aprontado, ter feito tantas coisas erradas, mas Ele quer salvar você. E essa salvação pode começar agora. Agora. Aí, depois dessa entrega, se você morrer, você morre salvo. Se Jesus voltar, bispo, como os salvos aguardam esse dia. Será que você não está voltando para lugares que você tinha saído? Será que você não está se misturando com pessoas que não era para você se misturar mais? Será que você não tem que cortar coisas hoje para você não ser cortado do céu? Pensa. Deus escolheu essa noite para você ter uma experiência com Ele. Uma experiência. E nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas para que de alguma maneira você consiga enxergar que você é pó, vai voltar para o pó, cedo ou tarde. Sua vida está indo embora, querendo você ou não. Você sabe que ela está indo embora, mas que você tenha olhos para a vida que vem depois dessa. Bispo, mas eu não sou batizado, batizada. Tem água aqui. Mas eu não trouxe roupa. Tem roupa aqui. Por que você não resolve hoje se entregar? Por que você não toma a decisão que você nunca tomou, de ser de Deus de verdade? De parar com esse negócio de para um pouquinho, agrada a Deus, daqui a pouco volta a aprontar de novo, e agrada a Deus, alivia um pouquinho a vida dela, daqui a pouco ela de novo está aprontando. Mas chega uma hora que o mal pede, Deus não pode falar nada, porque a pessoa não quer Deus, né? Na frente da sua cadeira tem o corpo e o sangue de Jesus. Se você quiser, pegue a Santa Ceia e fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Todo mundo em pé. Quem está aqui no primeiro banco, nós vamos servir a Santa Ceia para vocês. Os demais, na frente da sua cadeira tem. Está aí o sangue que pode te lavar de todo pecado. Está aí a oportunidade para você resolver sua vida com Deus. Se você diz, bispo, essa palavra foi para mim. Eu não quero que precise vir o freio de Deus para eu acordar, não. Eu estou me esfriando, bispo, eu estou vazio. Eu estou meio relaxado espiritualmente. Sabe, quando pisam no meu calo, as minhas reações não estão sendo boas. Diante de tentações eu tenho cedido. Diante de tribulações eu tenho murmurado. Eu não tenho agradado a Deus como deveria. Eu tenho colocado minha alma em risco. Ainda tem coisas que eu preciso cortar que eu não cortei. Mas eu quero hoje ouvir a voz de Deus e recomeçar. Eu quero a minha salvação. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Faça isso por você. Não é por mim não, é pela sua alma. Se você quiser, venha fazendo dessa canção a sua oração. Tudo o que eu queria, tudo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 1:26. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26.
1 Coríntios 1:26. Por favor. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 1:26. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco através da tua palavra. Eu tenho aqui na minha mão o que me direciona, o que não falha. Eu tenho aqui na minha mão a tua poderosa palavra, que criou tudo que os nossos olhos veem nesse mundo. A tua palavra, meu Pai, que é gloriosa, fala conosco, ensina-nos através dela, nos faz entendê-la, que essas palavras venham clarear o nosso entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Usa a minha boca e dê ouvidos para esse povo te ouvir, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas, 3 pilares para o seu futuro testemunho. E eu queria que você lesse em voz alta a primeira coisa que eu vou falar. Lê alto aí. Creia que Deus te escolheu. Vamos ler 1 Coríntios 1:26. Diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são que? Chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar quem? As que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha para mim agora, por favor. Impressiona a maneira que Deus trabalha e que Deus escolhe o ser humano. Como o mundo escolhe? O mundo escolhe os mais capacitados, os mais inteligentes, os mais estudados, os mais isso, os mais aquilo. Eu lembro quando eu nunca fui bom de futebol, nunca, um desastre. E quando eu ia, desde criança, eu lembro que quando eu ia jogar, na hora de escolher o time, batia o para o ímpar, e cada um começava a escolher os melhores. Eu era o último, ao ponto de todo mundo escolher o time e eu ficar. Eu falei: eu não sento em qualquer um aí. Não é assim quando não sabe jogar? Batem para o ímpar e escolhem logo o melhor. Como eu não sabia jogar, então não me escolhiam. Então dizia assim: pode entrar aí, qualquer lado. Eu sou de qual lado? Qualquer um que você entrar. Como quem diz, ó, não fede nem cheira, não vai atrapalhar, aliás, não vai somar, vai acabar atrapalhando. Qualquer um que você escolher, você pode entrar. Quem já passou por isso aí, né? Temos alguma coisa em comum, né? Preste atenção, por favor, porque o mundo escolhe os melhores. O mundo escolhe por aparência, por talentos, mas Deus não escolhe assim. Nós temos poucos de nobre nascimento, poucos. Nós temos poucos que foram escolhidos por Deus vindo de nobre nascimento. Mas Deus escolhe aqueles que o mundo despreza, humilha, rejeita. Você vê pessoas dando testemunho dizendo:
Meu pai dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum, ninguém acreditava em mim, ninguém levava fé em mim, mas Deus escolheu. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe as coisas vis. Deus escolhe aqueles que todo mundo rejeita, mas para fazer coisas grandes. Quando você crê que Deus te escolheu, começa uma mudança na sua vida. Porque Ele não escolhe capacitado, Ele capacita quem Ele escolhe. Quando você entende que Deus te escolheu, então você não olha mais para a sua condição humana. Não importa se você não tem ninguém para te dar uma forcinha. Escute, por favor. Quando você crê que Deus te escolheu, é Deus e você, você e Deus, e acabou. Você não precisa de mais ninguém. Quando Ezequiel estava no vale de ossos secos, não tinha ninguém com ele. Estava uma bagunça, mas ele começou a profetizar e Deus começou a organizar tudo. Estava tudo morto, tudo seco, tudo caído, e Deus começou a levantar. O cenário era o pior possível, mas quando você crê que Deus te escolheu, então você não se intimida com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, com o que você está enfrentando. Porque você crê que Deus te escolheu, você sabe que Ele vai honrar, que Ele vai mudar a situação, porque Ele é com você. Ezequiel estava sozinho no vale de ossos secos. De repente você diz: todo mundo abandonou o barco, mas Deus não abandonou o barco, Deus é com você. Davi enfrentou Golias sozinho. Daniel entrou na cova dos leões sozinho. Você pode estar sozinho humanamente falando, mas Deus é com você. Amém? A situação pode estar seca, a situação pode estar complicada, mas se você crê que Deus é contigo, logo logo muda. Quando você crê que Deus é com você, você não fica se humilhando para ninguém. Quando alguém abandona o barco, quando alguém sai do seu lado, quando alguém te deixa na mão, você segue em frente, porque você sabe que lá na frente essa pessoa vai pedir perdão a você, essa pessoa vai se arrepender, porque Deus é contigo. Você não sabe como Ele vai mudar a sua vida, mas você chega a se alegrar, a sorrir sozinho. Em momentos difíceis da sua vida, você não sabe como Deus vai fazer, mas você sabe que Ele vai fazer. Você se alegra sozinho. Às vezes você se pega sorrindo, às vezes você se pega dando gargalhada, e se tem alguém percebendo, fala: qual motivo? Mas não vão te entender, é porque você crê que Deus é contigo. Amém? Creia que Deus é com você. Se ninguém for com você, se nem sua família for com você, Deus é suficiente. Vá você e Deus, Deus e você, e vai dar tudo certo. Ele escolhe as coisas loucas, as coisas ou as pessoas que ninguém acredita. Eu vou ser sincero, se eu fosse Deus, não me escolhia não, porque eu não sei o que Deus viu. Só Ele mesmo, só a misericórdia dEle mesmo. Mas graças a Deus por isso, porque Ele escolhe quem ninguém acredita. Amém? Agora, Deus chama muita gente, mas porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. As pessoas que foram escolhidas, em algum momento da vida delas, elas ouviram Deus. As pessoas que foram escolhidas por Deus, em algum momento da vida delas, elas tiveram ouvidos para ouvir a voz de Deus. Olha os heróis da fé, ouviram Deus. Então você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem crédito na praça, você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. Se você der ouvidos à voz de Deus, você se faz escolhido, e aí a situação começa a mudar. Porque Deus não nos escolhe para coisas pequenas, Ele nos escolhe para coisas grandes, porque Ele é grande. Amém? Agora, a segunda coisa, coloca na tela, lê alto por favor. Invista onde? Olha para mim por favor. Leia esse versículo de Provérbios 27:11. Pode ler na tela para ser mais rápido, lê alto aí.
Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Olha para mim, por favor. Sê sábio, me alegre. Olha o que Deus está pedindo. Se você é uma pessoa que crê que Deus te escolheu, invista na sua comunhão com Deus. Alegre Deus investindo na sua comunhão com Deus, porque Deus não quer que você venha para a casa dele, ganhe dinheiro, prospere, vença, mas se Jesus voltar você fica, mas se você morrer você vai para o inferno. Não é essa a vontade de Deus. Deus quer que você invista na sua comunhão com Ele, na sua intimidade com Ele. Deus não quer que você tenha vida com Deus só uma vez por semana, só dia de segunda-feira, só aqui dentro. Deus quer que você invista nessa comunhão. Que dia? Todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Todo dia lê a palavra dele, todo dia busca a direção dele. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas ela não investe na vida espiritual. Os pais, quando a criança nasce e começa a crescer, os pais começam a ensinar a andar. E a alegria dos pais é quando as crianças começam a andar sozinhas. Qualquer pai fica feliz, qualquer mãe. Se chega um tamanho que já deveria estar andando e não está andando, preocupa, sim ou não? Mas quando começa a andar, os pais se alegram. E nós também nos alegramos quando você começa a andar sozinho espiritualmente, quando você começa a ter vida com Deus, comunhão com Deus. Nos alegra, nós vibramos. O pai vibra quando o filho e a filha começam a andar sozinho, comer sozinho, fazer as coisas sozinhas. Os pais se alegram. Deus também se alegra quando você investe na sua vida espiritual, para que você seja forte espiritualmente. Se Deus te escolheu, então invista na sua vida com Ele, na sua comunhão com Ele. Tenha vida com Deus, tenha intimidade, mergulhe na vontade de Deus, na palavra de Deus. Aí você vai começar a viver o que Deus tem para você. Você vai começar a viver, sabe, você vai ver coisas que você nunca viu acontecer na sua vida. Escute isso, por favor. Se você tiver comunhão com Deus, se você investir na sua comunhão com Deus, tudo que acontecer com você, tudo que se levantar contra você, não vai ter outro resultado a não ser terminar com testemunhos. Se você investir na sua comunhão com Deus, você vai começar a ver coisas sobrenaturais, coisas, sabe, que você nunca imaginou que Deus iria fazer na sua vida, porque Ele vai se alegrar com você. Ele vai ver que você tem condições espiritual de viver o que Ele tem para você. Você não vai se perder com as suas conquistas, nem com as perdas, porque na vida nós ganhamos e nós perdemos também. E você não vai se perder com as suas perdas, nem com as suas vitórias, por causa da sua comunhão com Ele. Agora, se você não investir na sua comunhão com Deus, você vai ser igual aquele pássaro com a asa quebrada. Tem tudo para voar, mas não voa, porque a asa está quebrada. Tem gente aqui que tem tudo para arrebentar, mas uma coisa falta para ela: investir na comunhão com Deus. Ela é fraca espiritualmente, ela lê tudo menos a Bíblia, ela conversa com todo mundo menos com Deus. Para as coisas de Deus ela é fraca, ela não tem ânimo, ela não tem disposição, ela não faz a parte dela. É triste, tem tudo para arrebentar, já poderia estar glorificando a Deus com coisas grandes, mas Deus não fez ainda, porque ela não tem interesse de crescer espiritualmente. Deu para você entender? Por favor, entenda isso. Tem mulheres que elas olham para o marido e falam: meu Deus, se meu marido pegasse firme com Jesus, quem seguraria esse homem? Um leão para trabalhar, um guerreiro, mas espiritualmente fraco. Qualquer inveja, qualquer coisinha destrói ele, derruba ele, desanima ele. E tem maridos também que olham para as esposas e falam: meu Deus, se essa mulher pegasse firme com Jesus, se apegasse mesmo, investisse na comunhão com Deus, onde é que essa mulher parar? Essa mulher arrebentar. Creia que Deus te escolheu, mas invista na sua comunhão com Deus. Comunhão
É impossível você ler Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, ler aquilo crendo e você não se fortalecer. Um Deus que escolheu pessoas que ninguém acreditava que fizeram a diferença nesse mundo, pessoas que a Bíblia diz que o mundo não era digno delas. Que você seja uma pessoa assim, que Deus escolheu, mas que valoriza a comunhão com Deus, para você fazer a diferença. Terceira e última coisa, lê alto aí. Entenda o que? Tem um versículo de Salmos 2, versículo 8, que diz assim: pede-me e eu te darei o que? As nações por herança, e as extremidades de quê? Da terra por tua possessão. Olha para mim agora, por favor. Eu queria que você entendesse a grandeza da fé. Você não vai ler na Bíblia uma pessoa manifestando a fé e Deus dizendo assim: ó, calma, menos, você está querendo demais, você está pensando muito grande, não é bem assim, menos. Você não vai ver isso. Nenhuma vez o Senhor Jesus limitou alguém que manifestou a fé. A Bíblia diz que nós somos limitados pelos nossos próprios afetos, sentimentos. Nós aqui nos limitamos, mas a fé não tem limites. A fé pode tudo que Deus pode. Vá na sua fé, porque se você for na sua fé, você vai arrebentar. Não vá na fé dos outros, senão você se arrebenta. Quando você entende a grandeza da fé, você para de olhar para a sua idade. Quando Deus escolheu Abraão, Abraão tinha 75 anos. Deus poderia fazer Abraão ser pai com 75, ou não, com 76, com 80. Mas Deus fez ele ser pai com quantos anos? Com 100 anos. Com 100. Por que, bispo? Porque Deus quis. Para mostrar que não existe idade, não existe nenhuma dificuldade para Deus fazer coisas grandes na sua vida, com muita ou com pouca idade. Quando você é uma pessoa de fé, você pode envelhecer na idade, mas na fé e no espírito você não envelhece. Você não se troca por ninguém. Você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Quando você entende a grandeza da fé, nos momentos feios, nos momentos escuros da sua vida, Deus aparece. Deus apareceu para Moisés na nuvem escura. Deus apareceu para Abraão no maior calor do dia. Quando você é uma pessoa que crê no poder da fé, você sabe que nos momentos mais feios da sua vida, Deus vai aparecer para honrar. Deus vai aparecer para abençoar, porque Deus é grande, porque Deus não falha, porque Deus não erra. Quando você crê na grandeza da fé, você espera em Deus. É do alto que vem o seu socorro, é do alto que vem a sua vitória. E digo mais: quando a coisa fica feia, é porque você sabe que Deus quer que você viva um tempo de milagres, um tempo de coisas sobrenaturais. Quando você é uma pessoa que crê no poder da fé, na grandeza da fé, e a coisa fica feia para o seu lado, você logo diz: é hora de viver coisas grandes de Deus, é hora de viver coisas impossíveis, é hora de viver coisas sobrenaturais. Você sabe que Deus está permitindo chegar ao ponto que chegou, porque Ele quer fazer coisas maiores na sua vida. Amém? Creia que Deus te escolheu, ainda que ninguém acredite em você. Invista na sua vida com Deus, para que espiritualmente você seja forte. E creia na grandeza da fé, porque ninguém vai segurar você não. Tudo que acontecer com você de ruim, tudo que se levantar contra você, tudo que quiser te derrubar, tudo que quiser te envergonhar, não vai servir para outra coisa, a não ser para Deus escrever mais um capítulo do seu testemunho. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.